Vamos abrir a palavra do Senhor, um culto onde nós temos nos preparado para que a palavra do Senhor seja pregada, seja ministrada. Eu convido a você a abrir o Evangelho de Lucas. Lucas 9. Lucas 9, um texto muito conhecido, e eu acredito que a partir de hoje será muito mais trabalhado no nosso coração, e eu creio que além dele ser conhecido, ele também venha a ser mais colocado aos nossos corações e na nossa caminhada diante do Senhor. Lucas 9, verso 23 até o 26, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Você que está nos acompanhando nesta manhã, abra aí, permaneça com a sua Bíblia aberta, naquilo que estaremos falando e confira se está batendo naquilo que Deus colocou no nosso coração para a ministração da sua palavra. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Até aqui, oremos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu acredito, Deus, que o Senhor já está em nosso meio. Eu acredito que desde o momento que nós levantamos, no intuito de chegarmos até aqui nesta manhã, o Senhor já havia preparado todo o ambiente, todo o local, todo o translado para chegarmos até aqui e ouvirmos a Tua voz. Portanto, nesta manhã, Deus, como eu falei ali há pouco no gabinete, eu não quero, Senhor, de maneira nenhuma lhe atrapalhar, mas eu te peço, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a pregação, para a ministração da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, nós estamos ministrando sobre pregar a palavra, ou a genuína palavra, ou a palavra verdadeira, ou seja, um conteúdo de trazermos e tentarmos trazer a palavra verdadeira do Senhor. E nós, é lógico, sempre é o desejo para todos nós de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, que tenhamos esse compromisso da real verdade daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, mas também sabemos que é de suma importância que tenhamos esta consciência do valor da palavra de Deus. Pregar, ouvir, isso é uma via dupla, lógico, mas também nós precisamos ter essa consciência do que verdadeiramente é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é imutável, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é soberana. Nós sabemos disso tudo, do valor inestimável da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia, na verdade, é o livro dos livros. Ponto final. Nós sabemos também disso.
Aliás, eu estudando e pesquisando, não tenho muita certeza, mas se eu não estou enganado, alguns consideram o dia da Bíblia no dia 30 ou 31 de setembro, alguma coisa assim, ou alguns cristãos consideram o dia da Bíblia como esse dia que nós estamos aqui hoje, dia 12 de dezembro. Não que por ser dia 12, mas se considera o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. Nós sabemos também que a Bíblia, ela é o livro mais distribuído em todo o mundo. Se você não sabe, deveria saber disso. E ela chega a ultrapassar 4 bilhões de exemplares distribuídos em todo o mundo. Também, querido, é o livro mais perseguido. E nós sabemos também que uma biblioteca sem a Bíblia não é uma biblioteca na íntegra. Nós temos aqui alguém que já trabalhou na biblioteca, não é isso, Cláudio? Tem Bíblia lá? Diversas, né? Muitas Bíblias. Olha, viu? Então, é uma biblioteca e precisa ter a Bíblia. E nós encontramos exemplares da Bíblia em qualquer lugar que você vá, praticamente. Em qualquer livraria. Uma boa livraria, você encontrará a Bíblia. Com isso, como eu falei, ele é o livro mais perseguido em todo o mundo. E pessoas tentam deturpar, dizer que ela já está ultrapassada, ela já não é mais a mesma coisa, que precisa haver uma repaginagem, precisa ter um acrescentar aqui, outro ali. Querido, isso é engodo. É uma mentira de Satanás para tentar nos tirar da própria verdade do Senhor. A Bíblia não precisa passar por reforma nenhuma. A Bíblia, querida, ela é mais atuante do que o jornal que estará sendo lançado amanhã. Se você pegar e ler com carinho a palavra do Senhor, nós vamos ver fatos que aconteceram milhões e milhões de anos atrás, que estão acontecendo exatamente hoje. Neste momento, onde nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E quantos anos atrás isso já foi pregado ou falado? Ou profetizado por vários profetas? Aliás, o momento que nós estamos por passar, a ceia do Senhor, já foi dito pelo Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim até que eu retorne para buscar a igreja. É a palavra de Deus, querido, que tem sido aplicada nas nossas vidas e ela não precisa de reforma. Se há uma reforma que precisa acontecer, é no meu e no teu coração. De pegarmos a palavra de Deus e colocá-la em prática todos os dias nas nossas vidas. Irmãos, a Bíblia, como eu falei, ela é muito atual. E eu e você precisamos saber disso. E eu e você precisamos nos atentarmos naquilo que nós temos visto em muitas pessoas pregando por aí. E as trevas sabem disso. Que a palavra de Deus é luz, é caminho. E este livro, querido, esse precioso livro que detém as palavras, os ensinamentos, ela é vida. Ela é vida. E o salmista já dizia isso no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? De que maneira? Lendo e aplicando a palavra do Senhor, observando segundo a tua palavra, diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em vários textos da Bíblia nos dá essa orientação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, Senhor. É a palavra do Senhor. E se você tiver condições, querido, e um pouquinho de paciência e amor pela palavra do Senhor, depois você em casa, leia o Salmo 119,
de preferência dele, ele todo. E nós vamos ver todas essas verdades escritas na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? A nível de introdução, eu coloquei sobre essas verdades da palavra de Deus num mês que nós estamos falando exatamente sobre ela, sobre a verdade, de pregar a palavra de Deus. Eu quero apenas, num pouco tempo, conforme foi me dado aqui neste momento, de fazer essa introdução, de aguçar a tua vontade, de poder degustar a palavra de Deus com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação, porque essa, de fato, é a nossa bússola. Essa, de fato, é a nossa receita. Como eu falo lá no trabalho, segue e vamos seguir a bula. A bula é a palavra de Deus, onde há as verdades, escrita pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo a tantos outros homens. Quantas pessoas, querido, você pode ou pensa que escreveram esse livro? Muitas pessoas escreveram esse livro, mas a essência é a mesma. Isso já foi pesquisa, já foi algo de vários e vários anos de pesquisa para mostrar que a essência é a mesma. Dado e dito essas coisas, querido, vamos adentrar na palavra do texto que nós acabamos de ler, aonde nós vamos ver que a verdade do Senhor precisa estar expressa no nosso coração, não somente em um culto de domingo pela manhã, ou um culto de domingo à noite, não. A palavra do Senhor, ela precisa estar exposta, expressa, trabalhada, ouvida, lida, germinada no nosso coração todos os dias. E o que nós acabamos de ler em Lucas 9:23? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, meus irmãos, é com muito temor e tremor nesta manhã que eu venho trazer essa palavra para a igreja. Trazer essa palavra para aqueles que nos assistem nesta manhã. E eu espero que você, de fato, possa compartilhar aquilo que Deus há de ministrar ao nosso coração. Eu encontrei uma dificuldade muito grande durante esses dias de poder preparar essa palavra. Tão grande é a responsabilidade para nós que subimos a esse púlpito para poder ministrar a palavra. Cheguei a pegar alguns livros, abri-los, estudar, pesquisar, vi alguns comentários, ia lá para a pesquisa e nada fluía, nada acontecia, me sentia congelado. E os dias se aproximavam e o momento já estava próximo de subir, de ministrar, de pregar, e Senhor, porque é fato, querido, que eu tenho tentado trazer na minha vida essa questão de poder trazer a palavra do Senhor à igreja, não tirar daquilo que a gente apenas vê, mas daquilo que de fato a gente sente e ouve da parte de Deus. E eu fechei a porta do meu quarto, como diz a palavra, tranquei, e comecei a me humilhar diante do Senhor. Cheguei a pegar até o meu violãozinho e dedilhando, e de repente o Espírito Santo começou a me visitar, e ali eu comecei a chorar e comecei a me debruçar na palavra do Senhor, e Deus me trouxe esse texto. Sabe, querido, e naquele momento eu fiquei ali aproximadamente 3 horas dentro do meu quarto, orando, chorando, buscando a face do Senhor. Tal é o temor e o tremor de tocar nesta palavra. E, pasme, querido, dali não saiu nada. Anotei esse texto e durante outro dia continuei a orar e meditar, e chegando em casa na parte da tarde, eu abri o meu caderno e comecei a escrever, orando ao Senhor, e Deus
colocou em meu coração uma palavra que talvez ao lermos poderíamos até trazer essa expressão. Talvez hoje a palavra possa ser difícil, de impacto, porque, irmãos, se nós pararmos para analisarmos naquilo que nós acabamos de ler e ouvir, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. E o Senhor veio trazendo essa ministração no meu coração. E eu trago para vocês, querido, essa expressão, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Talvez seja uma palavra difícil, né, de digerir, de pensar, de refletir. Mas não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Talvez essa palavra que para nós, para muitos de nós, seja difícil até mesmo de ouvir. Eu digo para você, querido, que é uma palavra de sobrevivência para nós. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Onde nós precisamos nos render diante do Senhor a cada dia e dizer: Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso fazer isso. Porque caso contrário, irmãos, nós sabemos aonde iremos parar. Sabemos que esse é o ensino claro do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, muitos possuem dúvidas sobre o significado dessa palavra. Negar-se a si mesmo é tomar a cruz. Talvez não seja tão fácil, como eu falei, como muitas pessoas acham que é. Ou tão difícil que não se possa compreender. Mas nós vamos compreender em nome de Jesus nesta manhã. Lendo e entendendo o que Jesus disse, iremos compreender acerca do que é de fato ser um discípulo de Jesus. Para sermos discípulos de Jesus, para sermos um seguidor do Senhor, precisamos negar. Precisamos abrir mão de muitas coisas. E se nós, querido, notarmos, o Senhor não chamou simplesmente os discípulos para dizer isso, não. Ele diz isso à multidão. E não só falou somente em Lucas 9, não. Ele disse também em Lucas 14, 27, em João 12, 26, com palavras um pouco diferentes, mas disse assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali esteja vós também. Ou seja, de uma certa forma, mostrando que é possível que eu e você tomamos ou tenhamos uma postura diferente daquilo que a palavra de Deus tem ministrado ao nosso coração. Lembra o que eu falei lá do início? Para colocarmos a palavra do Senhor em prioridade, nós precisamos de fato discernir o que verdadeiramente a palavra de Deus tem nos dito. O significado da verdadeira palavra de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele traz esse ensinamento, querido, em uma questão de vida ou morte eterna. É muito mais do que a posição que nós temos na nossa sociedade. É muito mais valioso, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, do que a nossa conta bancária, do que o nosso maravilhoso e excelente emprego. É muito mais do que isso. E se nós temos uma boa conta bancária, se nós temos uma excelente casa, se nós temos um excelente trabalho, é derivado daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. É a mão de Deus sobre a igreja, é a mão de Deus sobre você. Porque se Deus não quisesse assim, meu irmão, nos faltaria o ar que respiramos.
Perceba que antes da sentença que o Senhor Jesus diz, negue-se a si mesmo, Jesus usa uma expressão que eu e você precisamos levar em consideração, em prioridade. Onde ele chega a dizer, vir após mim, que significa esteja ao meu lado, une-se a mim, esteja juntamente comigo, é isso que ele quer dizer. Ele não diz, negue-se a si mesmo em primeiro lugar, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se alguém quiser vir após mim. E são detalhes da palavra de Deus que muitas vezes nós deixamos passar. Não tem nada a ver com esse texto. Mas lembra aquela palavra que é dita na Bíblia, que diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós? Não existe uma palavra que muitos de nós falamos? Que já criou-se até um jargão, mas está errado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, sujeitai-vos a vós, chegue a perto de mim, esteja comigo, me invoque, porque aí sim o diabo ele fugirá de vós. É a palavra de Deus, é o contexto completo. E é assim que funciona na minha e na sua vida a palavra de Deus. Não é texto isolado para aplicar que eu e você não temos força nenhuma, querido. Quem somos nós se o Senhor não estiver conosco? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós vamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lembra daqueles homens que achavam que podia todas as coisas? Quando via Paulo, Pedro pregando, expulsando o demônio, você lembra disso? Quando eles chegaram diante de um homem possesso, diante do diabo e tentou repreender, o que o diabo falou para ele? Quem são vocês? Quem são vocês? Não te conheço. Por isso, irmãos, é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nos colocando diante do Senhor, chamando o Espírito Santo cada vez mais para perto de nós, vivendo uma vida de retidão. Sabemos, querido, em toda a Escritura, em todo o relato bíblico, as multidões acompanhavam Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Aonde Jesus estava, estavam ali enfermos, pessoas precisando, carecendo de um milagre. Aonde ele ia, por quê? Porque a palavra da verdade estava com ele, o verbo que se fez carne estava ali, constantemente, levando a verdade de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, Jesus aproveitou os seus poucos anos ali para ministrar, para pregar a palavra de Deus. Em uma de nossas reuniões ali atrás, eu cheguei até a cogitar algo interessante, que Jesus não perdia tempo com fofoca. Leia, veja vocês mesmos. Ele não perdia tempo com fofoca. A questão dele era pregar, falar a verdade do Pai. Ah, Jesus, deixa eu voltar lá para enterrar os meus. Meu irmão, vamos embora. Deixa que os mortos enterram os seus próprios mortos. Vamos pregar, venha comigo. Um abismo puxa outro abismo, vamos lá. Vida que segue. Em todo registro, em toda palavra de Deus, nós vemos isso. Nós não vemos Jesus perdendo tempo. Com aquele homem que era doutor do conhecimento, e Jesus se depara com ele e fala, você que é doutor, Nicodemos, não tem entendimento daquilo que eu estou falando contigo face a face? Em outras palavras, imagine eu, você,
que fazemos de tudo para podermos estar no culto e poder ouvir a palavra de Deus e no nosso devocional lermos a palavra de Deus. Imagine nós, que não temos uma vida de 24 horas nas Escrituras, porque nós temos os nossos afazeres, nós temos filhos para cuidar, nós temos filho para ensinar, é dever de escola, nós temos trabalho que nos consome demais, que nos tira, muitas vezes, até mesmo do próprio culto. Imagine nós, queridos, que somos muito rasos na questão da palavra de Deus. E Jesus chama a atenção de Nicodemos. Isso nos leva, querido, e nos ensina que podemos e precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Não podemos ficar perdendo tempo com fofoca ou com disse e me disse. Para a multidão, para muitos, melhor dizendo, Jesus não passava de um menino propaganda, e nós vemos isso nos dias de hoje. É até legal dizer, como muitas pessoas dizem, que se simpatizam com Jesus, com a palavra, é bacana, eu me sinto bem, isso tudo é até bom de se ouvir, mas, na verdade, há uma deficiência muito grande para essas pessoas que pensam dessa forma. Muitos se aproximam de Jesus quando estão em apuros. Muitos, querido, muitos se aproximam de Jesus quando encontram ao seu lado uma dificuldade. Quando sabem de um diagnóstico médico, aonde a pessoa é dita para ela: você precisa se cuidar, você precisa maneirar em determinadas coisas, porque a sua vida está comprometida. Quantas pessoas, irmãos, e é com tristeza que a gente ouve isso, que dizem: eu, agora, no auge da minha vida, com todo o vigor, com toda a saúde, ficar perdendo tempo na igreja. Eu já ouvi muitas pessoas, muitos jovens dizer isso. No tempo certo eu vou. Vocês estão lembrados quando aquela multidão que seguia Jesus, e Jesus o exortam dizendo: vocês me seguem não pelos sinais, não porque vocês estão vendo a cura, vocês me seguem por conta dos peixes, dos pães, para vocês se saciarem. Palavra dura, irmãos. Palavra de confronto, chamando a atenção. Em outras palavras, vocês não precisam me seguir dessa forma. Não é dessa forma que eu desejo. Eu gostaria que vocês estivessem entregando o seu coração para ouvir verdadeiramente a palavra e se converter dos seus maus caminhos. Mas hoje nós não queremos ouvir isso, irmãos. Nós queremos e desejamos massagear de ego. Não, isso é assim mesmo, isso vai passar. O que tem? Nada a ver. E não é isso que é verdade. Não é isso que a palavra de Deus tem nos dito, querido. Tenta mudar a palavra de Deus. Tenta. A própria palavra de Deus diz que ai daquele que mudar um tio. E tem homens querendo trocar, querendo abolir muitas coisas, porque hoje o dia é outro, é atual, não podemos, temos que mudar alguma coisa. E muitas pessoas estão indo nesse engodo. E muitas pessoas estão caminhando para essa derrota. Para seguir Jesus, a condição é negar-se a si mesmo. Nós sabemos, irmãos, que é difícil. Não é fácil, nós sabemos.
Negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É ser fiel à causa do Evangelho. Por mais fraquinho que nós estejamos, é se manter fiel à causa do Evangelho. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída. E nós sabemos no nosso íntimo qual é a natureza humana decaída de cada um de nós. Nós sabemos da nossa fraqueza, nós sabemos da nossa falha, nós sabemos dos nossos erros, nós sabemos dos nossos pensamentos, nós sabemos de todas essas coisas. Ou seja, o velho eu, que tenta nos desviar para a concupiscência da obra da carne. É o dia a dia, irmãos. É o dia a dia que nós temos. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza, na religiosidade, nas obras, nas suas próprias forças ou fontes. É entender que a salvação depende exclusivamente dele, de Jesus. Ou seja, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Os evangelhos do Senhor estão repletos de palavras que podem confrontar isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Isso é para quem crê, irmãos. Isso é para aqueles que têm essa convicção da palavra de Deus. E nós vemos isso em toda a Escritura, através dos próprios homens de Deus. Um exemplo que nós vemos em Deus ministrar e ele declarar isso o tempo todo é o salmista, o rei Davi. Na sua luta, nas suas guerras, no seu reinado, tudo isso desde a sua infância, quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Quantas vitórias esse jovem teve? Quantas? Em lutar com bichos maiores do que ele, mais fortes do que ele, e ser vencedor. Por quê? Porque ele temia o Deus da sua salvação. E já de tão pequeno, era ministrado em seu coração a palavra de Deus. E não somente ser ministrado, mas colocava em prática. E nós vemos isso no apóstolo Paulo em uma de suas cartas aos Filipenses. E ele chega a dizer, mas o quê? Para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Note, irmãos, que quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós não temos prejuízo. Aos nossos olhos, aos olhos da comunidade, aos olhos das pessoas que nos rodeiam, você está tendo prejuízo. Mas aos olhos do Senhor, irmãos, quanto esse homem aqui não perdeu na sua vida física, na sua vida profissional. Mas ele diz isso bem claro. Para mim era lucro, mas isso eu considerei perda por causa do Evangelho. Eu abri mão para seguir Jesus. Eu abri mão para falar da palavra de Deus. Não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. É a palavra. Coloque, irmãos, o seu desejo, o seu coração na pessoa que está ao seu lado. Coloque o seu desejo, o seu coração no seu salário mensal. Coloque. Coloque o seu desejo, o seu coração naquilo que o mundo tem oferecido. O que ele quis dizer com isso, querido?
No céu nós vamos entrar com carro? No céu nós vamos entrar ou levar algum bem? Não. Vamos levar aquela roupa linda e maravilhosa? Não. Vamos levar recursos? Não. Mas a palavra que é ministrada, a palavra de Deus que é pregada, a palavra de Deus que é ministrada aos nossos corações, sim, é ela que nos faz levar, é o passaporte para entrarmos no céu e juntos reinarmos com o Senhor. Essa é a nossa consciência, querido. Ou precisa termos essa consciência. Não estou dizendo que não seja importante, lógico que é importante termos um carro, termos uma boa vida, gozar do bom e do melhor, porque o Senhor nos permite isso. Afinal de contas, nós trabalhamos, nós estudamos firme, nós gastamos tempo, muitas vezes virando a noite para fazermos uma prova, passar na faculdade. Isso tudo é importante. É tudo. É importante. Mas note que o Senhor não diz que isso é pecado, mas o que o nosso coração colocar, ali sim é a falha. Termos. Um exemplo simples. Eu não vou doar, não. Vai me fazer falta. Irmãos, estão precisando, não. Eu tenho até condições de dar, mas eu vou dar só a metade para não me faltar. Ali está o seu coração. Entende, irmãos? Por que não se entregar? Se nós vemos homens que se colocaram em prol da obra do Senhor, diz a Bíblia que as pessoas vendiam o que tinham e compartilhavam para aqueles que necessitavam. O que quer dizer isso, querido? Colaborando com a igreja, ajudando a igreja, não tendo nenhuma dificuldade de colaborar, de chegar, pode contar comigo. Afinal de contas, se eu tenho esse entendimento, o que eu tenho hoje foi que o Senhor me permitiu ter. Será que eu e você temos essa consciência? São os ensinamentos, irmão, que nos dá acesso, nos carimbará o passaporte para a eternidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos diariamente, dia após dia, fielmente ao Senhor, para que um dia o Senhor venha, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Essa deve ser, querido, o nosso entendimento. Mas vivermos uma vida de arrependimento e um coração quebrantado diante do Senhor. É viver na palavra de Deus, como diz o Salmo 19, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha que lindo, querido, olha que lindo quando nós pegamos e colocamos a palavra do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. São mais desejados do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se ademoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus para mim, querido, a palavra de Deus para você, ela precisa ser desejada. Ela precisa ser almejada. Ela precisa ser buscada, ela precisa que eu e você gastamos tempo, viemos gastar tempo com a leitura e deixar que o Espírito Santo venha nos encher. Será que estamos, de fato, valorizando os ensinamentos da palavra de Deus? Uma interrogação para nós. Será que nós valorizamos a ponto de abrir mão de coisas que sutilmente têm nos afastado de Deus? Determinadas amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. Aquela festa maravilhosa que nós sabemos que vai rolar de tudo.
Será que nós abrimos mão, principalmente nos dias de culto, onde nós deveríamos estar na casa do Senhor, buscando, ouvindo, aprendendo, colocando em primeiro lugar o seu reino? Não estou dizendo, irmãos, entenda bem isso, que nós não podemos prestigiar, participar, não. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que precisam apenas de um motivo. Se tiver um motivo toda semana para não estar na igreja, vai ser preferência desta pessoa. E eu não estou querendo apontar dedo para um ou para outro, nada disso, porque eu me enquadro também. Mas é questão de escolha. É questão de escolha. Eu posso escolher. Quantas vezes? Quantas vezes? E muitas delas nunca deixei de participar ou de ir. Eu vou, mas chegarei um pouco mais tarde porque eu tenho um compromisso. Entenda, querido, que eu não estou dizendo que você não possa, que você não deve, mas o que está pesando na sua vida? O que está pesando? Onde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Aquelas atitudes violentas que nós temos, vemos num trânsito, quando alguém bate, fazermos a vontade de pessoas inconsequentes. No versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Ou seja, soube ser aquele homem de renúncia. É interessante, irmãos. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É como se fosse um paradoxo em onde Jesus diz, num versículo depois, não em Efésios, mas em João, o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo, mas Jesus diz que ele veio para que tenha vida e vida em abundância. É porque, querido, o nosso alvo não é este. O nosso alvo, nos dias de hoje, precisa ser a eternidade. Mesmo Paulo preso em uma prisão fétida, talvez, sem iluminação, sem um ar maravilhoso para se respirar, talvez com correntes, que naquela época o prisioneiro, além de estar num lugar travado com grades, era preso no seu tornozelo com grades. Ele se sentia livre, porque ele estava adorando ao Senhor. Porque nada podia enjaulá-lo, vamos dizer assim, ou prendê-lo, porque ele, no seu coração, ele glorificava e exaltava ao Senhor em todo o tempo, se sentia livre. E nós, por muito menos, querido, achamos que não podemos fazer isso, não podemos adorar ao Senhor, não podemos glorificar ao Senhor. Eu percebo, querido, por muito pouco as pessoas abandonam o Evangelho, ou por quase nada. Por quase nada. Pessoas abrindo mão de estar na casa do Senhor por pouca coisa. Como eu observei um jovem essa semana, por incrível que pareça, trazendo essa palavra, eu vi um fato muito intrigante, que há 1 a 2 anos atrás, essa pessoa esteve comigo dizendo que estava vivendo uma vida complicada por conta da pandemia, precisou fechar o seu estabelecimento, entrou numa dívida muito grande, e ele chorando, falando, mas eu estive com o meu pastor me acolheu.
O meu pastor orou comigo, me orientou, eu saí dali transbordante e convicto daquilo que eu poderia atuar naquele momento. Eu falei, poxa, que legal. Mas essa semana ao ver uma postagem, ouvindo músicas que não condiz com um cristão, ou vendo na mesa várias bebidas que também não condiz com os cristãos, eu fico me pegando a pensar, por quê? Como? Como assim? Irmãos, isso é terrível. Uma pessoa que foi alcançada, que eu acompanhei por vários anos, trabalhando na obra do Senhor, passou uma dificuldade imensa e a igreja o acolheu, a igreja esteve com ele, e ele saiu dali alegre, de repente, jogar tudo para o lado. Como assim? Pasme, irmãos, isso pode acontecer comigo e com você. Nós não estamos livres disso. Mas aonde está o seu coração? Aonde está o negar-se a si mesmo? Aonde está se colocar diante do Senhor? E saber escolher o que eu quero, o que eu posso, o que eu não quero, o que eu não vou. Será que nós temos tido essa perspicácia, essa inteligência? Porque nós somos ser inteligente. E nós precisamos ser cabeças pensantes. Porque se assim não for, irmãos, facilmente nós seremos persuadidos pela palavra de determinadas pessoas em dizer para você, olha, a Bíblia não funciona dessa forma. Tudo que você leu pode melhorar, porque a gente pode tirar aqui e acrescentar outra coisa. E quantas pessoas não estão indo por esse caminho? Aonde a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Não é prisão, querido, de cadeias, de portas de ferro, não, é prisão interior. Alguns de vós na prisão para que sejais tentado. Alguém vai ser tentado dentro de uma cela? Alguém vai tentar alguma coisa, vai tentar roubar, vai tentar trair, vai tentar fazer qualquer outra coisa preso dentro de uma cadeia? Não. É nas nossas emoções, no nosso pensamento. Para que sejais tentado. Mas aí ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus, querido? Oh, aleluia! Entenda uma coisa, querido. Deus não queria a morte de Isaac. Deus não queria. Ao pedir aquele sacrifício a Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Saber onde de fato estava o seu tesouro. Saber onde de fato estava o seu coração. Aproximadamente 23 anos atrás, querido, na minha vida particular e da minha esposa, aonde nós decidimos em buscar, em conhecer a palavra de Deus, onde o Senhor ministrou o nosso coração, onde nós nos convertemos a Cristo, nós tínhamos um excelente salário. Nós tínhamos, poderia dizer para vocês, que nós tínhamos tudo. Não nos faltava nada. Nada. O que nós queríamos comprar, nós podíamos comprar. Aonde queríamos ir, nós poderíamos ir. Mas de repente, querido, de repente, a minha esposa é transferida do trabalho dela, onde ela gerenciava com excelência, e era entre 30 e poucas ou 40 lojas, a loja dela era segundo lugar, uma das lojas que mais vendiam, o salário bom. Eu, do nada, perdi o meu trabalho, onde fui dispensado. Do nada.
com boas colocações no meu trabalho também. Eu sempre posso dizer assim, com muita simplicidade, eu sempre procurei fazer o que eu sempre fiz ou faço com excelência, com qualidade. Aonde eu estiver, meu irmão, você pode ter certeza, eu vou procurar fazer com qualidade, independente para quem quer que seja. E, de repente, perdemos tudo. Tudo. Salário lá embaixo. Já não tínhamos mais condições de fazer o que nós fazíamos. E aí a gente chorava, entre nós dois. Muitas propostas vieram diante de nós. Muitas propostas, não tem ideia. De ser cogitado em nosso coração, de servir a esse Deus. Poxa, antigamente eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Mas o que eu aprendo, querido, no decorrer da caminhada, da minha caminhada, juntamente com a minha esposa, é onde Deus começa a trabalhar na nossa vida. Que Deus não queria e não quer o nosso mal, mas o que Deus quer é testificar o nosso coração. Passamos maus momentos, sim. Passamos maus momentos. De muitas vezes, querido, eu meter a cabeça na parede e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não tenho um dinheiro para comprar um tênis sequer para o meu filho. Meu filho ia para a escola de chinelo, porque o tênis que ele tinha, os dedinhos dele já estavam... E ninguém, querido, e não era compartilhado com ninguém a minha história com ela. Era eu e ela e Deus. Não saía pedindo, não saía falando, não saía preguejando, não saía falando mal do Evangelho, não. Orando. Foi um período que melhor nós estávamos aprendendo da palavra de Deus. E com o tempo, o Senhor foi nos estruturando através do nosso trabalho, portas foram abertas, Deus foi agindo. Não que não passamos por dificuldade, passamos sim. Prova é que nós passamos agora 2 anos atrás e Deus esteve conosco em todo o tempo e não deixou nos faltar nada. Nenhum representante que me serve no meu estabelecimento ficou sem receber. Tudo em dia, para a honra e glória do Senhor. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu consigo viver porque o Senhor está comigo. E não faço força para... Não, irmãos. Eu quero fazer o meu beabá todo dia, trabalhar com excelência, trabalhar sério, trabalhar certo, não burlar as leis. Eu pretendo trabalhar sempre desta forma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Negar-se a si mesmo é a morte do eu, querido. Generação é tomar a cada dia a sua cruz. A morte do eu deve ser constante, vida de consagração. E siga-me, determinação, propósito. Versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Quantas pessoas, irmãos, vivem ostentando aquilo que não é real e, na verdade, nem deles são. Lembra de um exemplo bíblico de Nabucodonosor, que achava que era o bambambam da situação, da história, e, na verdade, até era, porque era rei e poderoso, vencedor em todas as batalhas, um reinado bem estruturado, mas colocou no seu coração que poderia ser maior do que Deus.
E Deus o exortava, através de Daniel, através da sua palavra, até que precisou virar bicho e comer capim. Entenda, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, que é Ele que rege esse mundo, que é Ele que rege a nossa vida. Um homem poderoso se tornar bicho, vai lá na Bíblia que você vai ver isso. A ponto de comer capim, a ponto de viver como bicho, e viveu como bicho durante algumas noites, alguns dias, até que se reconhecesse que o Senhor era soberano. Nós não precisamos, irmãos, passar por isso. Nós não precisamos. Recentemente, um empresário, todos nós vimos isso, acredito eu, que tentou tirar proveito de uma certa ocasião aí do próprio governo. Aquela grana emergencial, né? Tem um nome que se dá aí mais específico, para poder ajudar na sua empresa, né? Da Covid que teve aí, muito. Auxílio emergencial, obrigado, Marcelinho. Auxílio emergencial que todos os empresários teve pelo governo, né? Aquele que precisasse, aquele que quisesse poderia pegar para manter-se firme ali, manter-se de pé a sua empresa, e um desses homens pegou esse auxílio emergencial, em vez de investir na sua empresa, porque poderia quebrar, não, ele comprou Lamborghini, comprou carros caríssimos, Rolex, e a justiça pegou isso, a Receita, o Leão, pegou isso. Isso é lá nos Estados Unidos, tá, irmãos, que eu estou falando? Esse rapaz, pela justiça, estava sendo julgado, não sei se já foi julgado, não sei se já saiu o veredito, mas ele deveria devolver todos esses bilhões. E além de devolver esses bilhões, porque ele não usou devidamente, vai puxar uma cana, ou se já puxou, não sei, se já saiu o veredito, de 9 anos de prisão. E aqui não aconteceu isso? Lógico que aconteceu isso. Provavelmente, pessoas que pegaram ilicitamente dinheiro, de recursos do governo, para usar de qualquer maneira. Não exatamente para aquilo para qual ela foi destinada. Quantas pessoas, irmãos, com recursos ilícitos, vivem dessa forma? E aqui não é diferente. Para ser discípulos, precisamos abdicar, querido, abdicar de muitas coisas, ou seremos facilmente persuadidos, como eu já falei. Por que você não pegou, João? Eu não preciso, não precisei. Mas você tinha direito. Eu falei, tinha, eu sei. O meu contador até falou, João, se você precisar, a gente entra, você pega. Eu sei disso. Mas eu não precisei. Graças ao meu bom Deus. Como eu falei, não me faltou nada. E tudo, graças a Deus, certinho. Não precisei entrar em crise emocional. Meu Deus, o que será de mim? Os meus funcionários, botei todos para casa. E readmiti novamente, para a honra e glória do Senhor, e estou empregando mais. Deus é bom ou não, querido? Aleluia! Seja, querido, você, essas pessoas, esse homem e mulheres de Deus, a ponto de abdicar daquelas coisas que o mundo tem te oferecido, para que sejamos, querido, homens e mulheres de exemplos, para que uma pessoa veja, olha, aquele ali é um homem. Conforme eu ouvi ontem um rapaz falando de determinada pessoa, aquele ali, dá para existir um homem igual aquele ali, um homem manso, de coração maravilhoso, sempre foi assim. Esse rapaz falando para mim. Eu conheço ele há mais de 20 anos e sempre foi assim. Olha que lindo, irmãos. Imagine alguém chegar para você e dizer assim, ó,
fulano de tal que eu conheço, do meu vínculo de amizade, olha, eu conheço ele há tantos anos, você pode ter certeza, aquela pessoa lá é uma pessoa de Deus. Sempre foi assim, um coração aberto, não sabia dizer não, pronto a ajudar, pronto a colaborar, pronto a servir ao próximo. Imagina, irmãos, que lindo ouvirmos isso, de sabermos disso. No verso 26, para finalizarmos esse texto, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Querido, isso aqui é sério demais. Isso é sério demais. A Bíblia nos diz no Evangelho de João que ele amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou dizer particularmente, querido, que para mim essa é a máxima do Evangelho. Abrir mão do seu filho, entregar o seu filho por amor a você. E não somente por amor a você, mas diz a Bíblia, por amor de toda a humanidade. Não é qualquer coisa não, querido. Deus é amor, sim. Ele é o grande eu sou, aleluia. Ele se despiu da sua glória para estar entre nós, sim. Ele se entregou por nós. Pois bem, querido, Deus também, Ele é justiça. Ele chega a dizer que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o pregador. Entenda isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a sua palavra é a verdade. E ponto final. Ponto final. O que nós vamos fazer, querido, com esses ensinamentos que nós temos tido? Aonde nós vamos parar com a palavra de Deus que tem sido ministrada aos nossos corações todos os dias? Domingo após domingo, culto após culto. Aonde iremos parar? Eu gostaria de fazer uma leitura, irmãos, que muito ministra ao nosso coração, talvez seja toda a palavra que eu falei até aqui. Escrita em um livro, nas cartas aos Efésios. Abra lá se você tiver, ou nos acompanhe aí, por favor. Efésios 4,17. Você provavelmente vai estar lendo numa versão diferente. Eu não sei se nós temos ali na mesa a versão da linguagem de hoje, os dias atuais, não sei. Se tiver, Daniel, você coloca para nós estarmos acompanhando. Preste bem atenção, querido. Enquanto os instrumentos estão tocando, enquanto nós estamos prestes a finalizarmos de orar pela palavra que você recebeu nesta manhã. Uma palavra que eu creio que saiu do coração de Deus, direto para o seu coração. E que você não deixe que essa palavra venha se perder, querido. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço, a negar a si mesmo? Vamos lá. Efésios 4:17 até o 32. É um pouco longo, mas é importante. Preste atenção, medite. Portanto,
Em o nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não minta mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aleluia! E não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Aleluia! A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os com outros e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! A maior prova de negar-se a si mesmo, querido, a maior prova de negar-se a si mesmo foi quando Jesus, lá no Getsêmani, se ajoelhou, se colocou diante do Senhor e disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em agonia de alma, porque ele sabia o que estava por vir. Irmãos, quando eu e você sabemos que vamos passar por uma cirurgia, embora sabemos que iremos passar por essa cirurgia anestesiado, embora sabemos que
A tecnologia hoje te traz uma tranquilidade, uma paz. Mesmo assim, você fica agitado. Você fica nervoso. Quantas pessoas, quantas mães a ponto de dar à luz, sabendo que isso é normal, que é natural, vão para a sala de parto nervosa, agitada. Muitas dessas pessoas desmaiam, entram em crise porque vai passar por uma cirurgia. Há 15 dias eu passei por uma cirurgia na boca, coisa simples. Mas eu estava agitado. Mas eu estava convicto que o Senhor estava comigo. Note, apenas uma cirurgia simples. Agora imagina naquele momento, onde Jesus estava prestes a ser aprisionado, levado, e nós já estamos, irmãos, atente sobre isso, nós já estamos a adentrar dentro da ceia do Senhor. É um momento. Esse ato, esse momento que aconteceu aqui com Jesus, foi minutos, horas antes da ceia, onde ele estava compartilhando com os seus discípulos. Após haver ceado, diz a palavra, Jesus e os seus discípulos foram cantando um cântico. E logo depois Jesus foi ao Getsemane orar, clamar: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas ele, negando a si mesmo, abrindo mão de si mesmo, ele diz: Pai, mas sobretudo, não sobre a minha palavra, mas sobre a sua palavra, cumpra-se a tua, não a minha, mas a tua vontade. Jesus não precisava, irmãos. Isso é que nós precisamos entender. Quando eu disse que lá em João 3,16, para mim, João, é a máxima do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É porque aqui Jesus diz: Senhor, sobretudo, não cumpra-se a minha palavra, mas a tua. É entrega, é renúncia. Será que nós estamos entendendo isso nesta manhã, irmãos? De sairmos daqui e não sermos mais essa pessoa que está sentada, ou essas pessoas que estão nos assistindo, mas ser uma pessoa de entrega, um crente renovado, um crente que pode sim dizer: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero buscar a tua palavra. Charles Spurgeon, querido, chegou a dizer: quanto mais do céu existia em nós, quanto mais do céu existia em nós, menos a terra, querido, nos cobiçará. Menos a terra nós iremos cobiçar. Oh, aleluia, aleluia. Nós deveríamos ser assim, querido, buscarmos ao Senhor, dizer: Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero, eu preciso tentar. Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Oh, para onde você vai, irmãos? Numa série de Netflix? Para onde você vai, irmãos? Num contexto de revista Veja? Para onde iremos, querido? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação. E a mim, se não anunciar o Evangelho,
Eu preciso anunciar o Evangelho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É penetrante até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Homens comuns, como eu e você venceram. Homens comuns, querido, como Moisés, como Raabe, que se abdicaram dos seus prazeres. Homens comuns, como João Batista, que decidiu ir para o deserto para pregar a palavra, para receber do Espírito Santo e para dizer: raça de víboras. Homens como eu e você. Entenda, irmãos, nós somos capazes de nos colocarmos diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe ricamente com essas palavras. Que o Senhor possa renovar a tua mente dia após dia, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Te amamos, Senhor. Oh Deus, me sonda. Te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Conheces-me. Nós vamos estar orando. Mesmo quando Vamos estar orando por essa mensagem que foi liberada ao seu coração. eu sei, me amas. Passará. E passarão. E está passando o céu e a terra. Mas diz a palavra do Senhor que a minha palavra não passará. Aleluia! Como é lindo, Senhor! Como é lindo, Senhor! Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Proste-se diante do Senhor! Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Que amor é esse, irmãos? Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa palavra que foi liberada nesta manhã. A tua palavra é eficaz, nós sabemos disso. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e medula. Portanto, Senhor, nesta manhã, que estas verdades possam ganhar espaço no nosso coração, em nossa caminhada, a ponto, Senhor, de fazermos diferente daquilo que nós temos feito lá fora. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Pedimos que os obreiros se aproximem, enquanto a canção continua, os alimentos estarão sendo liberados, para que possamos juntos participarmos da ceia do Senhor. Aleluia! Oh Deus, me sonda. Diga para o Senhor nesta manhã: Conheces-me. Mesmo quando
Louve ao Senhor com alegria. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. aleluia. E quando tudo se acabar, Estaremos seguros, Senhor. estarei seguro. Eu sei. A tua igreja sabe, Senhor. Me amar. Eu sei, me amas. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Eu titulei essa mensagem, querido. Se alguém quer vir após mim, conheça a palavra de Deus. Aprenda da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos dá uma ponte dizendo o seguinte: examine-se, pois o homem a si mesmo. E é o que nós estamos fazendo nesta manhã. Além de ouvirmos a mensagem, a palavra do coração de Deus aos nossos corações, ao momento de chegarmos diante do Senhor e nos examinarmos, e dizer até onde eu vou dessa forma, e dizer: Senhor, eu posso fazer melhor, eu posso mudar a trajetória. Examine, querido, faça esse momento diante do Senhor. Enquanto você está com o alimento nas mãos, enquanto você está destacando o lacre, pense naquilo que você ouviu nesta manhã. Medite. Pense. Examine-se. Em o nome de Jesus. Prostro-me diante da cruz. O sangue de Jesus, Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me, prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Não precisamos de pressa. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É a palavra de Deus, querido.
é a palavra de Deus. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. É a palavra do Senhor. Essa manhã você teve um encontro com o Senhor. Essa manhã o Senhor marcou um encontro contigo. Para que você, querido, e eu possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Deus. Eu quero abrir mão, Senhor. Eu quero abrir mão de mim mesmo. Eu quero estar diante de Ti. Abdicar, Senhor, de tantas coisas que têm me afastado de Ti. E nessa manhã, Senhor, eu estou aqui com esse encontro que foi marcado por Ti. E nos sentimos privilegiados, Senhor, porque nós estamos à mesa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Você pode dizer isso. Você pode se render a Ele nesta manhã. Você que nos acompanha na sua casa ou em qualquer outro lugar e tem em mãos preparado já o alimento, o suco, esteja conosco. Esteja conosco. Há uma prática entre nós, Senhor, amigos, irmãos, igreja, de não participar da ceia aquele que não é batizado. Mas a Bíblia não diz que nós não devemos fazer isso. A Bíblia não proíbe, mas é uma prática, é um costume da igreja de fazermos isso após o batismo, após a descida nas águas. Por quê? Porque nós temos estudo, nós aprendemos, nós iremos ali distinguir de fato o que é a ceia do Senhor. Então, se você foi batizado e passou pelas águas, participe conosco. Participe conosco. Não deixe que nada venha te acusar, porque a tua palavra nos garante que ao pedirmos perdão, o Senhor esquece no mar do esquecimento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Quando nós pegamos esse pão, querido, nós temos a convicção, a certeza que Jesus está vivo. Aleluia! Que Ele está à destra do Pai. E é por Ele, e é para Ele todas as coisas. De saber que Ele irá voltar para resgatar os seus. Erga o pão. Obrigado, Senhor. Porque nós fazemos parte. E queremos e desejamos fazer parte. Povo escolhido, separado, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, limpa o nosso coração, para que possamos fazer a Tua vontade. Obrigado, Deus. E tendo dado graça,
tendo dado graça, nós te damos graça nesta manhã, Senhor. Que o teu povo, que a tua igreja diga amém. Comamos todos, para a honra e glória do Senhor. Posso imaginar, querido, que naquele momento onde o Senhor estava à mesa com os seus discípulos, havia ali, eu creio, uma grande alegria, mas também um grande temor, porque seria a última naquele local, onde o mestre seria entregue e ali crucificado, injustamente, lógico. Mas quando nós estamos num momento como esse, querido, para nós é um momento de muita alegria. É um momento de festa, porque nós sabemos que Jesus ia voltar. Sabemos que o momento dele está chegando. E após de haver ceado, ele toma o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Se você orou, dizendo, Senhor, eu quero negar-se a mim mesmo. Se você orou, Senhor, eu quero me examinar. Neste momento nós estamos com o cálice da nova aliança. É um suco, mas representa o sangue do Cordeiro. Nós podemos dizer, Senhor, eu quero renovar essa aliança contigo. Eu quero renovar essa aliança com o Senhor. Eu ergo esse cálice, Senhor, dizendo, Senhor, me perdoe as minhas falhas, os meus pecados. Renovo, Senhor, mais uma vez esta aliança, como eu tenho feito todos os dias da minha vida. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ei, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Querido, examine-se. Examine-se. E tendo examinado, e tendo renovado a aliança do Senhor, te agradecemos, Deus, esse momento sublime da Tua presença neste lugar, de sabermos que o Senhor está conosco todos os dias. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos traz uma palavra de renovo, é aquele que perdoa os nossos pecados. Eis que estou à porta e bato. Aquele que bater permitirá que eu entre, e eu entrando ceiarei contigo. Ele quer fazer isso com você nesta manhã. Obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Bebamos para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode exaltar ao Senhor. Você pode dar um forte aplauso
ao Senhor. Oh, 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 o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te sustente a cada dia da sua vida. Que o Senhor te conceda um dia abençoado na presença dEle. Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Amém. Estarei seguro, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, eu vejo o sangue de cobrindo Jesus, os nossos pecados. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Tudo que fizeste por nós naquele dia. Que bom estarmos contigo, servindo ao Senhor. Que privilégio anunciar a sua morte até que o Senhor venha. Amém. Uma semana de vitória para você. Você que nos acompanha. Uma semana de vitória para você. Que ricas bênçãos do Senhor te alcancem.